Subseção 6ª. Do processo legislativo. Artigo 73. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emenda à lei orgânica. Inciso 2º. Lei complementar. Inciso 3º. Lei ordinária. Inciso 4º. Decreto legislativo. Inciso 5º. Resolução. Artigo 74. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 2º. Do prefeito. Inciso 3º. Pela maioria do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A lei orgânica municipal não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o município estiver sob intervenção estadual. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Na discussão de proposta popular de emenda é assegurada a sua defesa, em comissão e em plenário, por um dos seus signatários. Parágrafo 4º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 5º. O referendo à emenda será realizado se for requerido, no prazo máximo de 90 dias da promulgação, pela maioria dos membros da Câmara, pelo prefeito ou por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 6º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Parágrafo 7º. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação infra-orgânica não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de que trata este artigo. Artigo 75. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Câmara, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo 2º. Consideram-se lei complementar, entre outras matérias, previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. O plano diretor. Inciso 2º. O Código Tributário. Inciso 3º. O Código de Obras. Inciso 4º. O Código de Posturas. Inciso 5º. O Estatuto dos Servidores Públicos e o do Magistério Municipal. Inciso 6º. A Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. Inciso 7º. A Lei Instituidora do Regime Jurídico dos Servidores. Inciso 8º. As leis instituidoras da Defensoria do Povo e da Guarda Municipal. Inciso 9º. A Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Inciso 10. A Lei de Organização Administrativa. Artigo 76. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Da mesa da Câmara, formalizada por meio de projeto de resolução. Alínea A. O Regulamento Geral, que disporá sobre a organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função,
regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alínea B. A autorização para o prefeito ausentar-se do município. Alínea C. A mudança temporária da sede da Câmara. Inciso 2º. Do prefeito. Alínea A. A criação de cargo e função pública da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração e subsídio, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alínea B. O regime jurídico dos servidores públicos de órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, incluída o provimento de cargo, estabilidade, aposentadoria e o respectivo estatuto. Parágrafo 1º. Artigo 77. Se a Câmara não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto anterior, será iniciativa na ordem pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto demais a subscrito por, para que se ultime a votação, 5% do eleitorado do município ou de bairros, quando de interesse local, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo único. Na discussão do projeto de iniciativa popular é assegurada a sua defesa, por um dos signatários, na forma do regimento da Câmara. Artigo 78. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito, ressalvadas a comprovação da existência de receita e o disposto no parágrafo 2º do artigo 118. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara, ressalvada a existência de saldo orçamentário ou a realização da despesa no exercício financeiro seguinte. Artigo 79. O prefeito pode solicitar urgência para a apreciação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não corre em período de recesso da Câmara, nem se aplica a projeto que o dependa de quórum especial para aprovação, de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código. Artigo 80. A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Câmara, será enviada ao prefeito que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento. Inciso 1º. Se aquecer, sancionará, ou. Inciso 2º. Se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la-á, total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do prefeito, decorrido o prazo, importa em sanção. Parágrafo 2º. A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Parágrafo 3º. O prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. A Câmara, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, em escrutínio secreto, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Parágrafo 7º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até votação final, ressalvada a matéria de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 8º. Se,
Nos casos dos parágrafos 1º e 6º, a lei não for, dentro de 48 horas, promulgada pelo prefeito, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 81. A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria dos membros da Câmara. Artigo 82. A requerimento de vereador, aprovado pelo plenário, os projetos de lei, decorridos 30 dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer. Parágrafo único. A retirada do projeto da ordem do dia só será permitida ao autor, mediante requerimento aprovado pelo plenário. Artigo 83. Quando se tratar de matéria relativa a empréstimos, a concessão de privilégios ou que verse sobre interesse particular, as deliberações da Câmara são tomadas por 2/3 de seus membros,